Os estaduais precisam acabar, afinal de contas, o nível técnico é o pior possível, e apenas no futebol brasileiro é que ainda se pratica esse tipo de competição. Provavelmente você já entrou em uma roda de discussão com amigos, ou assistiu em algum desses programas de debates qual a real importância dos campeonatos estaduais, já que muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o caso. Para uns não compensa mais, já que o nível técnico piora a cada ano, e estádios vazios se tornou algo corriqueiro. Para outros ainda vale a pena, já que são nos estaduais onde jogadores de times pequenos se destacam e são vistos como reforços para clubes grandes. Bom, entre polêmicas e opiniões diferentes, no vídeo de hoje trago para vocês os maiores campeões estaduais de forma consecutiva dos principais regionais do Brasil. Então se você curte um bom e velho estadual, deixa logo seu joinha no vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. CSA e CRB são os maiores clubes do estado de Alagoas, sendo o primeiro deles o maior campeão estadual com 38 títulos. Além disso, ambos os clubes são os recordistas também de títulos consecutivos, já que foram tetracampeões, o CSA em 3 oportunidades e o CRB em 2. O Campeonato Baiano teve a sua primeira edição em 1905, e ao longo de todos esses 115 anos de história, 20 clubes diferentes já conquistaram o título. O maior campeão até o presente momento é a equipe do Bahia com 47 conquistas, seguida pelo arquirrival Vitória, que já foi 29 vezes campeão. O detentor da maior sequência de títulos é o Bahia, que foi heptacampeão entre os anos de 1973 e 1979. Detentor de 45 títulos do Campeonato Cearense, o Ceará é o maior campeão do estado, seguido pelo Fortaleza com 41 títulos até o momento. A primeira edição aconteceu no ano de 1915 e logo de cara o Vozão engatou uma sequência de 5 títulos consecutivos, o que faz do clube o maior campeão cearense em sequência, já que ainda levou os títulos em 16, 17, 18 e 19. O Campeonato do Distrito Federal teve a sua primeira edição oficial no ano de 1960, com a equipe do Grêmio Esportivo Brasiliense sendo o primeiro vencedor. Gama com 11 títulos, Brasiliense com 9 e o Brasília com 8 são os maiores vencedores, porém o maior vencedor de forma consecutiva é o Brasiliense, que com apenas 10 anos de fundação já havia conquistado o Candangão em 6 oportunidades, todas elas consecutivas. A primeira edição do Campeonato Goiano se deu no ano de 1944, com a equipe do Atlético sendo o grande campeão. Desde então, 8 clubes diferentes já alcançaram a glória no campeonato, sendo a equipe do Goiás o maior campeão com 28 títulos. O Esmeraldino, inclusive, é ao lado do Goiânia o clube mais vezes campeão consecutivo, tendo sido pentacampeão entre os anos de 1996 e 2000. Já o Goiânia foi penta entre os anos de 1950 e 54. O Sampaio Corrêa é o maior campeão do Campeonato Maranhense com 33 títulos, 8 deles de forma invicta, mas quando o assunto é títulos consecutivos, a Bolívia Querida não é o maior campeão, já que esse feito pertence ao maior rival Motoclube, que conquistou o heptacampeonato entre os anos de 1944 e 1950. O Campeonato Mineiro teve a sua primeira edição no ano de 1915, e o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O Galo, inclusive, é o maior campeão da história do torneio com 44 taças, a última delas na temporada 2017. Entretanto, o maior campeão consecutivo de Minas Gerais é a equipe do América, que conquistou nada mais nada menos que o decacampeonato estadual entre os anos de 1916 a 1925. Paysandu e Remo estão ali coladinhos dentre os maiores campeões do Campeonato Paraense, com 47 títulos pro Papão e 45 pro Leão. Agora, quando o assunto é conquistas consecutivas, o Remo leva vantagem sobre o arquirrival, já que é o único heptacampeão do estado, tendo levado os títulos entre os anos de 1913 a 1919. Em mais de 100 anos de história, o Campeonato Paraibano já teve os mais variados clubes vencedores, sendo o Botafogo de João Pessoa com 29 títulos o maior deles. Segundo o maior vencedor com 20 conquistas, o Campinense é o maior vencedor de forma consecutiva, quando entre os anos de 1960 e 1965 abocanhou o hexacampeonato. Ninguém no estado do Paraná tem mais títulos estaduais que o Coritiba, detentor de 38 taças, sendo o Atlético Paranaense a equipe que mais se aproxima, com 24 títulos até o momento.
O Coxa também é um dos clubes que mais vezes foi campeão consecutivo, quando conquistou o hexacampeonato entre os anos de 1971 e 1976. Porém, bem antes do Coritiba, o extinto Britânica Sport Clube já havia sido hexa, tendo levado os estaduais de 18 a 23. No Campeonato Pernambucano, o Sport é o maior campeão da história com 41 títulos no total, seguido pelo Santa Cruz, que foi 29 vezes campeão. Porém, nem Sport e nem Santa Cruz detêm a maior sequência de títulos consecutivos, já que ser hexa é luxo, e o único a conseguir tal feito foi a equipe do Náutico, 6 vezes campeão pernambucano consecutivo entre os anos de 1963 a 1968. O Sport por 2 vezes sentiu o cheirinho do hexa. A primeira foi em 2001, quando vinha de 5 títulos consecutivos, mas justamente naquele ano viu seu objetivo ir de água abaixo ao ver o Náutico ser campeão. A outra chance de ser hexa foi em 2011, quando dessa vez perdeu a decisão do título para o Santa Cruz. O Flamengo é o maior campeão estadual do Rio de Janeiro com 34 títulos, seguido pelo Fluminense, que tem 31. O rubro-negro foi 5 vezes tricampeão consecutivo, a mais recente entre 2007 e 2009. Entretanto, a maior sequência de títulos no Campeonato Carioca pertence a Botafogo e Fluminense, que foram tetracampeões, o primeiro deles pertencente ao tricolor, que levou os títulos de 1906, 1907, 1908 e 1909. Já o Glorioso foi campeão nos anos de 32, 33, 34 e 35. Maior campeão estadual do futebol brasileiro com mais de 50 títulos, o ABC de Natal também é o recordista de títulos consecutivos na história do Rio Grande do Norte, com nada menos que 10 taças em sequência, conquistadas entre os anos de 1932 a 1941. O mais querido, ao lado do América Mineiro, são os únicos clubes no Brasil que ostentam essa marca. Ninguém no Rio Grande do Sul tem mais títulos do Campeonato Gaúcho que o Internacional, maior campeão no século passado e também no século XXI. É do Colorado também o recorde de títulos consecutivos na história, quando foi octacampeão entre os anos de 1969 a 1976. Nesse período, inclusive, o Grêmio foi o vice-campeão pelos 8 anos consecutivos. A primeira edição do Campeonato Catarinense aconteceu no ano de 1924, tendo sido o Avaí a equipe campeã. Detentor de 18 títulos do torneio, o Figueirense é o maior campeão, seguido de perto pelo Avaí, que já foi campeão em 16 oportunidades. Porém, nenhum dos dois clubes é o recordista de títulos consecutivos, já que esse feito pertence ao Joinville, octacampeão catarinense entre os anos de 1978 a 1985. Com 29 títulos conquistados, o Corinthians é o maior vencedor do estadual de São Paulo, sendo inclusive o atual campeão. Entretanto, o Timão não é o maior campeão consecutivo, já que esse feito pertence ao Clube Atlético Paulistano, que há muito tempo encerrou suas atividades no futebol, mas que até hoje foi o único a ter conquistado o Paulistão por 4 anos consecutivos. A sequência começou em 1916 e se encerrou em 1919.